Antes de ser considerada África Branca, essa região foi originalmente habitada por africanos de pele negra. De acordo com alguns historiadores, isso pode ser comprovado pela presença da arte rupestre difundida no Saara. Somente nas áreas do Baixo Egito e do Maghreb eram habitadas por africanos brancos. A prova disso é a utilização dos idiomas câmbico-semíticos para a comunicação desta etnia. Após o processo que desertificou o Saara, os negros africanos migraram para a região sul do continente, pelas costas ocidental e oriental. Após o período que compreende a Idade Média, entre os séculos V e XV, a região ficou sob o controle dos otomanos, com exceção das terras que hoje pertencem ao Marrocos. Ao final do século XIX, França, Reino Unido, Itália e Espanha foram os principais colonizadores da área norte da África, com destaque para as duas primeiras nações. Com a dificuldade de travessia no território desértico da África do Norte, o intercâmbio com a África subsaariana quase não existiu durante séculos. Naquele período, as transações entre as duas regiões eram somente de caráter comercial, realizadas através do rio Nilo e por meio das costas oriental e ocidental. Esse panorama perdurou até o início do século de expansão do islamismo e dos povos árabes. No que se refere à geografia da região, o norte da África ocupa áreas como a faixa que segue o Mediterrâneo. O clima da localização é úmido e ameno, sendo que a parcela do sul do território pega parte do deserto do Saara. Localizada em parte do Egito, a Península do Sinai encontra-se em uma placa tectônica árabe, e por isso também faz parte do continente asiático. Dessa forma, o Egito é caracterizado como uma nação transcontinental do norte da África. Dados gerais. Fronteiras: Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico e Espanha, Marrocos. Religião predominante: Islamismo. Maior país em extensão territorial: Argélia. Menor país em extensão territorial: Tunísia. País mais populoso: Egito. País mais industrializado: Egito também. Economia: agrícola, agropecuária, turística e petrolífera. Independência: Argélia, 5 de julho de 1962. Egito, 22 de junho de 1952. Líbia, 1 de janeiro de 1952. Marrocos, 2 de março de 1956. Sudão, 1 de janeiro de 1956. Sudão do Sul, 9 de julho de 2011. E Tunísia, 20 de março de 1956. O norte da África. A África do Norte, ou África Setentrional, é formado por 7 países: Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão do Sul e Tunísia. Ali se localiza o segundo maior deserto do mundo, o Saara, que tem aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Vale lembrar que o continente africano se divide em 54 países distribuídos em 5 regiões: África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Oriental e África Meridional. Países: Argélia. Capital: Argel. Idioma: árabe, berbere e francês. Moeda: dinar argelino. População: 29.928.947. A história da Argélia remonta a 2.000 anos antes de Cristo, a altura em que sua região foi disputada pelas civilizações ocidentais. Juntaram-se fenícios e cartagineses para combater as invasões até que ela é invadida pelos romanos. Com a queda do Império Romano, séculos depois, a Argélia é ocupada pelos vândalos, os quais destroem o que os anteriores haviam construído. Após a extensão árabe, é a vez da França invadir o país e a torna sua colônia no período compreendido entre 1830 e 1962. A independência da Argélia foi em relação à França, a data de 5 de julho de 1962, e foi conseguida através de uma sangrenta guerra. Egito. Capital: Cairo.
idioma árabe, moeda libra egípcia, população 83.386.739. O Egito carrega uma das maiores histórias do mundo, que remonta a cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Elementos da sua cultura são heranças que sobrevivem até os nossos dias, especialmente a escrita e a construção das pirâmides. O povo egípcio se destacou no desenvolvimento da matemática, da medicina e da astronomia. Os egípcios se tornaram uma referência a nível cultural e comercial. Líbia. Capital, Trípoli. Idioma árabe. Moeda, dinar. População, 6.253.452. A Líbia também foi conquistada pelos romanos e depois invadida pelos árabes. Chegou a ser colônia italiana, o que propiciou melhorias para o país. A independência da Líbia foi conquistada em 1 de janeiro de 1952. A exploração do petróleo, descoberto no final da década de 50, despoletou o início de conflitos. Foi a partir daí que a Líbia tentou se unir aos outros países sem sucesso. Assim como o Egito, a Líbia está no centro dos conflitos que tiveram início em 2010, na Tunísia, o movimento que é conhecido como Primavera Árabe. Marrocos, capital, Rabat, idioma árabe, francês e espanhol, moeda, dirham, população, 33.492.909. Antes dos espanhóis e dos franceses invadirem o país, Marrocos esteve nas mãos dos berberes, dos cartagineses, dos romanos, dos vândalos e dos bizantinos. Marrocos foi colônia espanhola, bem como francesa. No dia 2 de março de 1956, a Espanha e a França reconheceram sua independência. O país reivindica o território do Saara Ocidental, antiga possessão espanhola. A economia de Marrocos é regida especialmente pela atividade turística. Sudão, capital, Khartoum, idioma árabe, moeda, libra sudanesa. A independência do Sudão, que era colônia britânica, data de 1 de janeiro de 1956, antes, porém, o Egito o havia conquistado. Em 2011, o Sudão do Sul se tornou independente. Até esse ano, o Sudão era o maior país do continente africano, mas perdeu esse estatuto em virtude da sua divisão que deu origem ao Sudão do Sul. O Sudão e o Sudão do Sul vivem em guerra civil, de modo que se tratam de um país bastante instável a nível de segurança. Sudão do Sul, capital, Juba, idioma inglês e árabe, moeda, libra sul sudanesa, população, 11.738.718. Rico em petróleo, o Sudão do Sul, também conhecido como Novo Sudão, em virtude da divisão com o Sudão em 2011, é um dos países mais precários do mundo. Lá se convive com escassez de alimento, de atendimento médico, falta de escolaridade e alto índice de mortalidade infantil, entre outros. Tunísia, capital, Tunis, idioma árabe, moeda, dinar tunisiano, população 11.116.899. Colonizada pelos fenícios, a Tunísia foi um elemento importante na área comercial. Após os fenícios, os árabes tiveram com que os países se destacassem, desta vez em termos religiosos. Anos depois, foi a vez da França invadir o território até a Tunísia formar um estado soberano em 1956. É nesse país o menor da região norte da África, que tem início na Primavera Árabe. O que é a Primavera Árabe? Tudo começou quando um jovem na Tunísia ateou fogo ao seu próprio corpo em sinal de protesto pelo encerramento da sua banca de fruta. A banca, que era sua fonte de rendimento, havia sido encerrada pela polícia. Os populares se revoltaram, levando o presidente Zine El Abidine Ben Ali, que governava o país há mais de 20 anos, a deixar o país logo no mês seguinte. O resultado satisfatório em decorrência do levante popular influenciou o povo da Líbia. Lá houve um movimento violento que acabou matando o Muammar al-Gaddafi, ou Gaddafi. 2 meses depois no início da Guerra Civil, Gaddafi foi presidente do país entre 1969 a 2011. No Egito, em menos de um mês, o povo também conseguiu derrubar o governo do presidente Hosni Mubarak, que estava no cargo há 30 anos. A ação refletiu em outros países da região.
Na Argélia, por exemplo, as pessoas reivindicaram emprego e a possibilidade de obtenção de visto para deixar o país. Durante a colonização, tribos historicamente rivais foram obrigadas a viver no mesmo país, após a partilha do continente pelas potências europeias. Depois da Segunda Guerra Mundial, ocorrem as lutas pela independência e as tribos passam a disputar o poder entre si. Essas concorrências perduram em diversos países, onde grupos se alternam no poder através de guerras e massacres sangrentos entre etnias diferentes, como os de Darfur e Ruanda. A maioria dos 55 países do continente possuem governos democraticamente eleitos. As únicas exceções desse momento são a Somália, que não tem sequer um estado organizado, e a Saara Ocidental, ocupado por Marrocos. Em geral, os governos africanos são repúblicas presidencialistas, com exceção de 3 monarquias existentes no continente: Marrocos, Lesoto e Suazilândia. Grande parte da população da África do Norte, assim como no Oriente Médio, possui pele mais clara e tem origem árabe. Além disso, da mesma forma que no sudeste da Ásia, a maioria da população é islâmica e desenvolve sua sociedade a partir da Sharia, que envolve um conjunto de leis formadas pelo Alcorão, que fala sobre o ensinamento de Maomé e outros valores criados ao longo do primeiro século do islamismo. O turismo é muito importante na região, graças à grande herança cultural que podemos encontrar em praticamente todos os países dessa área, como o Egito, que ainda possui traços muito marcantes da civilização egípcia e da dominação romana em seu território. A arte egípcia refere-se à arte desenvolvida e aplicada pela civilização do Antigo Egito, na beira do vale do rio Nilo do norte da África. Essa manifestação artística teve a sua supremacia na região durante um longo período de tempo, estendendo-se aproximadamente pelos últimos 3.000 anos antes de Cristo, e demarcando diferentes épocas que auxiliam na classificação das diferentes variedades estilísticas adaptadas. Época Tínita, Império Antigo, Império Médio, Império Novo, Época Baixa, período ptolemaico e vários períodos intermediários, mais ou menos curtos, que separaram as grandes épocas e que se denotam pela turbulência e obscuridade tanto social e política como artística. Suas crenças eram tão grandes que eram capazes de mumificar seus deuses. O processo de mumificação era tão complexo que hoje em dia, por serem tão difíceis, poucos egípcios sabem como mumificar alguém. Os berberes referem-se ao conjunto de povos do norte da África que falam línguas berberes, da família da língua afro-asiática. No uso corrente, que segue a tradição árabe, chama-se berbere ao conjunto das populações do Maghreb. Não existe uma raça berbere e os falantes da língua berberes pertencem a etnias bem diversas. A observação mais superficial permite diferenciar um Kabila, um Mizabita e um Targhi. Os árabes são um grupo étnico nativo que habita principalmente no Oriente Médio e África Setentrional, originário da Península Arábica, a qual é constituída majoritariamente por regiões desérticas. As dificuldades de plantio e criação de animais fizeram com que a parte de seus habitantes se tornasse nômade, vagando pelo deserto em caravanas em busca de água e de melhores condições de vida. E essas tribos do deserto dão seu nome de beduínos. O continente africano é o segundo em extensão territorial no planeta. 2. A África tem diversas paisagens, com desertos, florestas tropicais e savanas. 3. O Saara, maior deserto do planeta, está localizado na África. 4. O deserto do Saara ocupa 1/3 do continente africano. 5. Alguns países africanos têm os diamantes mais valiosos do planeta. 6. A África abriga o maior rio do mundo, o famoso Rio Nilo, que tem 6.650 quilômetros de comprimento. 7.
O rio Nilo nasce em Uganda e na Tanzânia. 8. O elefante é o maior animal da Terra e é típico da África. 9. O elefante africano chega a 3 metros de altura e pesa cerca de 3 toneladas. 10. Tristes estatísticas indicam que 96 elefantes são mortos por dia na África. 11. Uma realidade triste na África, cerca de 40% das crianças sofrem com o trabalho infantil. 12. Muitas crianças entre 5 e 14 anos de idade são exploradas em minas. 13. O continente africano tem regiões carentes de água. Em algumas localidades, as pessoas precisam caminhar até 4 quilômetros para ter acesso à água. 14. O continente africano tem 53 países. 15. 26 países africanos sofrem com a escassez de água potável. 16. O animal mais perigoso da África é o hipopótamo. 17. Aproximadamente metade do ouro explorado no mundo veio da África. 18. A África tem alguns dos melhores corredores do mundo. 19. A África é a terra dos safaris. Os turistas buscam os roteiros para verem de perto animais como os leões, tigres, girafas, zebras e elefantes. 20. A África é o segundo continente mais populoso da Terra, com mais de 1 bilhão de habitantes. 21. O continente africano cobre 20% do território do planeta Terra. 22. Muitos países da África têm o francês como um dos idiomas falados pela população. A língua dos franceses é falada na África Ocidental, na África Central e em outras regiões. Cavolo che ti Marcello! Mamma mia! Eu entendi a referência. 23. A região de Witwatersrand, na África, é responsável por 40% de todo o ouro explorado no mundo. 24. A rede social Facebook é muito popular no continente africano, somando mais de 100 milhões de usuários. 25. Os elefantes são mortos na África por causa da exploração do marfim, produto que tem um alto valor do mercado no continente ilegal do continente. É o quê? É o quê? 25. Os elefantes são mortos na África por causa da exploração do marfim, produto que tem um alto valor de mercado no comércio ilegal do continente. A cerveja artesanal de banana é uma bebida típica da África. Os principais produtores são a Tanzânia e a Quênia. 27. Dados apontam que a África tem mais de 300 milhões de pessoas sem acesso à água tratada. 28. Uma distância de 14 quilômetros separa a África da Europa. 29. As girafas do norte da África são os animais mais altos do mundo. 30. Os povos africanos conhecidos como Khoisan, que habitam as regiões da Namíbia, Botsuana e Angola, ainda vivem de forma rudimentar, com hábitos de caça semelhantes aos dos homens das cavernas.